Pelo seu entendimento sobrenatural, caminhão. Pelo seu dom da visão que Deus deve ter aberto para você, você acredita que a própria igreja tem aberto espaço para o diabo dentro dela? Olha, vou ser muito sincero, talvez te choque a resposta e choque o público também. Com raras e honrosas exceções, igrejas que fazem parte do remanescente fiel, as pequenas igrejas, né? Com raras e honrosas exceções, Deus está ali. Mas na maior parte das igrejas, Deus não está ali. Deus não está na bagunça, Deus não está na balada gospel, na festa junina gospel, no carnaval gospel, no inferno gospel, né? Pinta a igreja de preto para fazer de conta que é balada. Quer dizer, como diz Paul Washer, né? Técnicas carnais para você atrair crentes carnais. Então, o que atrai as pessoas na igreja é o som. Então, as pessoas investem muito no som. Fumaça, som, caixa de som, guitarra, bateria e tal. Então, não é mais louvor, é um show, é um espetáculo. Eles vão para um espetáculo, concerto, né? Eles estão indo para um espetáculo, diminui a luz, virou uma boate ali, né? E aí, depois... Outra coisa que atrai é a prosperidade. Você vai ser próspero, vai ser rico. Deus quer que você seja rico. E aí começa o voto, né? Você tem que dar um voto de R$1.000 para ser rico, né? Isso tudo é combinado, viu, nos bastidores, né? Então tem os puxadores de fila. Tem uma meia dúzia lá que vão na frente com envelope para pôr no gasofilaço, para dizer que tem R$1.000. Mas não tem. É vazio, é só para puxar fila. Só para induzir. É o efeito manada, né? Foi aquilo ali, vai todo mundo imita. Efeito manada. E eu, como já fui batizado quando eu tinha 17 anos e detalhe, né? 17 anos, minha idade, número, enfim, deve ser um número, acaba ali. 17 também. 17, Mas quando eu fui batizado, eu percebi, a minha mãe, tipo, todo mundo na minha casa era todo mundo de Umbanda, né? E aí depois todo mundo se converteu. Minha mãe teve um problema renal, ficou 11 anos fazendo hemodiálise e aí depois ela veio a falecer. E tipo... E durante a minha frequência na igreja, eu percebi muito isso, que era eu me sentia induzido porque o outro ia, sabe? Tipo, a minha mãe me puxava, tipo, é como se fosse assim, bota alguma coisa, senão vai ficar feio, sabe? Porque fulano botou, então é uma coisa política, né? Sim. É uma coisa de política. É o efeito manada, conformismo social, exatamente isso. Exatamente. E eu comecei a tomar uma distância de igreja por conta do próprio corpo da igreja, sabe? Tanto é que as últimas vezes que eu consegui ouvir a palavra foi do reverendo Caio Fábio, não sei se você conhece. Conheço, é um grande amigo, é um pai para mim. Ele é sensacional. Caio Fábio é um pai. Ele dá vontade de chegar já de pegar no colo. Sim, é um pai. Né? E ele é um cara que, tipo, super disposto, já fala comigo no WhatsApp, sempre que ele também pode tem o telefone dele, ele sempre responde. Ele é um cara, ele é um cara divino. Um amor de pessoa. E é muito engraçado quando ele faz as lives dele, ele bota o ventilador, fica aquele cabelão. Eu morro de muita vou dar uma zoada nele. Ele fala assim, a pessoa tá fazendo filme dos 10 mandamentos, cabelão, vento. E cara, eu tô dizendo uma coisa pra você, porque eu acho que, não sei, eu sinto as coisas e é isso. Você faz parte, cara, de um ponto de luz que veio, que está sendo muito necessário aqui no planeta Terra, cara, em relação ao cristianismo, porque eu acho que a grande parte dos cristãos estão muito enganados e eu acho que é necessário levantar-se uma galera nova, sabe? Sim. E tipo, o Caio Fábio, ele veio pela situação da simplicidade dele, dele trocar ideia, ele falar da calma dele, tal. Você foi o cara que veio por esses assuntos, sabe? Esses assuntos místicos, esses assuntos que geram uma curiosidade, né? Despertam uma curiosidade. Por isso que você é um cara que foi campeão de audiência nos maiores podcasts que já rodou aqui no Brasil. E eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu quero falar contigo, cara, que eu acho o seguinte, eu vi isso nos vídeos seus, obviamente esqueci também, porque de vez em quando também, enfim, a memória... E é muito vídeo, né? É muito quase vídeo. 800 vídeos no canal. Eu vejo, cara, eu vejo antes de dormir. Aí minha mulher do lado, assim, tal, tem um pouco de medo, porque quando ela dorme, ela leva, qualquer um, né? Quando ela dorme, ela começa a pegar as informações de que estão passando na televisão e levando pro sonho.
Então daqui a pouco assim, pelo amor de Deus, vai assistir o Daniel Mastral mais cedo, vai. Senão eu vou levar isso tudo pro meu sonho. Eu comecei a sonhar um monte de coisa. Não, mas sempre tem um final feliz. Tem, né? Pois sempre é. Tem um final feliz, sempre eu explico direitinho, balizo. Exatamente. E cara, eu queria dizer uma coisa pra você. Eu acho que da mesma maneira que o lado obscuro, né, é sedutor, cara, você falou de um jeito, umas coisas que eu fiquei, tipo, extasiado sobre o poder tátil, né, de um anjo de Deus. Sim, isso é indescritível. Sabe? E eu acho que e você falou também sobre os milagres de Jesus de um jeito quântico, de um jeito físico. O que seria necessário na ciência para fazer uma água virar vinho? Surreal. Sabe? Surreal. Então eu falei, cara, ele consegue falar de uma coisa que, tipo... É porque a Bíblia parece uma parada sempre muito careta, né? Sim. Porque o amor, a paz, o perdão, tal. Quando você entra com uma porrada dessa, pô, de caraca, aí sim... Que a galera que tá gosta de ver Senhor dos Anéis, gosta de ver Star Wars, é o poder da telecinese. E são coisas que se fazia na época, né, cara? Sim. O que você já descobriu de mais interessante, já estudou de mais interessante? Tem muita coisa. A Bíblia é muito rica, né? Por exemplo, pensar o caso do Simão Mágico. Simão Mágico era um cara que enganou muita gente em Samaria, do menor ao menor, do menor ao maior, né? E ele andava junto com Filipe. E Filipe batizou ele, o cara foi batizado, ele era um bruxo, ele era um satanista, né? E ele enganava todo mundo, né? A ficha só caiu quando Pedro veio com autoridade. Essa é a diferença da autoridade espiritual, né? Então Filipe estava aprendendo, ele era um aprendiz ali. Pedro não, Pedro já era revestido de uma autoridade espiritual. Esse revestimento dessa autoridade faz toda a diferença. Pedro simplesmente chegou, impôs as mãos, aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, né? Que não quer dizer necessariamente você ficar falando em línguas, enrolando a língua, né? Porque a língua tem que comunicar, né? Então se não comunica não funciona, né? E Simão Mágico mostrou o caráter dele. Quanto que eu tenho que te pagar, né, para receber essa unção? Né, ele ofereceu dinheiro para Pedro, né, e Pedro diz, que esse dinheiro fique para a sua perdição, né, eu não vou aceitar isso. Quer dizer, ele ofereceu dinheiro. É o que as pessoas fazem hoje, eles pagam para ter o milagre, paga para ter unção, sendo que de graça a gente recebe, de graça você dá. Né? Já propuseram para mim fazer cursos, né? Então eu tenho, por exemplo, séries no meu canal, né? Por exemplo, o Calendário Secreto 2023, tenho a Essência da Maldade, né? Um monte de coisas assim, né? Então eu falei, por que você não vende, né? Não faz o pocket e vende. Eu não tenho coragem de comercializar a palavra de Deus. Foi dado de graça para mim, de graça eu dou, né? Eu não tenho coragem de fazer isso, né? Vendo a diferença, gente? É isso que é um pastor de verdade. Então assim, eu vivo literalmente pela fé.